A maioria das coisas que eu aprendo é mais nas ações, né, que são, já sou uma semente que foi plantada, né, antes de tudo. Fazer um alimento saudável é possível em grande escala, é possível com um preço acessível para toda a população. Então, são experiências que a gente vem construindo cada vez mais e fortalecendo, não só da autonomia do produtor, mas também de mostrar para a sociedade que é possível esse outro tipo de relação de vida, né? A gente se reúne para uma festa, tem comida, tem música, a gente pensa no encontro, a comida sempre vai estar ali. O Nhimungaraí, que é a festa da consagração do alimento. Aí a gente vai lá, consagra, faz a comida, faz o bolo, a bebida, né? A gente faz tudo com milho, o milho mesmo em si. E aí a gente faz a consagração. E aí no momento que a gente come esse alimento do milho, nós também se tornamos sagrados, né? Ele consagra o nosso corpo e aí fortalece. E é onde que também as crianças recebem os nomes e tudo através do milho. Então ele é muito importante para nós, né? Esse milho aqui, ele é a nossa base, né, de tudo, assim, de vida, como a parte física, saúde e espiritual também, né? Sempre falo pra minha filha que tá aqui, né? Às vezes a gente come a mandioca assada. Colhe a mandioca e assa no fogo, né? E aí a gente come a mandioca assada. E aí pra mim ela tem um sabor muito significativo, assim, que além de ser a mandioca que eu plantei, ainda é um sonho do meu pai, né? Que ele sempre falava que ele queria retornar a essa vida. E é a lembrança da minha infância, né, que eu vivo, assim, então o sabor dele é um sabor inexplicável, assim, que é um monte de sentimento junto, né. E é isso, assim, que a gente está tentando fazer aqui na aldeia, aqui no centro de formação, de a gente trazer isso, né, porque nossos filhos hoje já não sentem mais esse sabor, né, que é da comida mesmo, né? Mas eu vejo que essa questão dessa dependência química mesmo, que são dos alimentos industrializados, eles viciam. Vejo assim pela minha neta que tem 1 ano, assim, sabe? Que às vezes dá 2 dias algo para ela comer no mesmo horário. Quando é no outro dia, se não der aquilo, a pessoa já fica com aquela dependência, né? E eu acho isso uma coisa ruim, assim, porque cada alimento tem seu tempo, né? Tem sua hora, né? Assim como o milho, né? Da história do milho. Então a gente vai ter a alimentação do milho no final do ano. Então é nesse período que a gente vai comer o milho, né? É absurdo que a gente vê, por exemplo, do agrotóxico, que é aprovado um relatório, né? De uma PEC do veneno para as nossas mesas. E aí a gente fala, não, é veneno mesmo, não é um tempero que está vindo a mais, é o veneno que está vindo, e veneno mata. Então é nesse sentido que a gente procura associar a questão da morte e da vida, né? O Nhandericó é o ecossistema que tem que estar relacionado, que tem que estar em equilíbrio para que o negócio funcione bem. E aí a gente tem que atualizar esse sistema da escola que quebrou, né? A máquina quebrou, não está funcionando mais, mas
tá saindo máquina, robozinho dali ainda para o mercado de trabalho, né? Então a gente atualizar isso e colocar no nosso sistema mesmo, atualizado, né? Que é o sistema da vida, que é o ecossistema, que é o Nhanderecó, né? Daí a gente vai começar a enxergar o diferente, né? Enxergar o que tem de diferente, o que é igual, os gostos, as cores, né? A diversidade, a biodiversidade. Aí a gente sai dessa realidade da máquina e entra para uma realidade humana de vida, que daí eu tenho a vida, eu tenho essa liberdade de olhar e decidir o que eu quero ser. Então essa é a nossa proposta, né? De estar discutindo isso. Então aqui, esse espaço aqui é o espaço da casa de rezo que a gente fez, que é mais próximo da escola, para fazer esse ensino, né? Esse ensinamento que é do nosso modo de vida e que também a gente faz esse registro na escola. Então ele entra numa educação escolar. Essa casa ela foi construída pelas crianças da aldeia, com os professores, mas as crianças aprendendo todo o processo de como fazer essa construção, né? Desde ir no mato pegar as madeiras, de pegar os bambu, de fazer o barreado, né, em volta da casa e depois fazer as práticas dentro da casa de rezo, né? Nossos alunos, né, quando eles saem daqui para ir para a universidade, eles vão carregados com isso, de conhecimento, né? Então não tem esse perigo de o aluno nosso sair daqui e ir para a cidade se formar e também cair nesse sistema de competição que tem fora, né? Nosso território aqui é uma das aldeias Guarani aqui da Grande Florianópolis que mais tem acadêmicos, né? Pessoas formadas e pessoas em formações. Então, esse modo de pensar a educação específica diferenciada, esse reconhecimento também de como quebrar esse sistema, né, que está sendo implantado principalmente nas escolas públicas, que são essas escolas das pessoas que não têm dinheiro para pagar uma escola Waldorf, por exemplo. E aí a gente perceber e trazer isso como uma educação de qualidade, que isso é uma educação de qualidade e a gente percebe muito isso nas nossas crianças e nos nossos jovens, né, que hoje estão se formando. Que deu certo, né, romper com esse sistema e criar um currículo próprio. Eu acho bacana essas escolas inovadoras que nascem, né, trazendo a criança a ter o contato com a terra, a ter mais essa prática, mas o que eu acho errado é a pessoa cobrar uma fortuna, a pessoa que tem essa ideia, para que as crianças recebam essa educação de qualidade tendo que pagar, né? Sendo que no direito a gente tem esse direito de ter um ensino de qualidade dentro dessas políticas públicas que não são executadas no Estado. A Revolução está 11 anos, vai fazer agora em outubro, atuando dentro da comunidade, trabalhando na gestão de resíduos e hoje completando o nosso ciclo com a Cozinha Mãe. De toda a necessidade que a gente presencia no dia a dia, na sensibilização porta a porta e da gente ver que tem muita gente ainda aqui dentro da comunidade que passa fome e entendendo que o Brasil está no mapa da fome, a gente trabalhando com a gestão de resíduos não poderia ficar apenas olhando e não tendo uma atitude diante do que a gente encontra dentro da nossa comunidade. E a fome era uma delas, ainda muito presente. Formando hoje aqui a Cozinha Mãe, um ponto cultural, que a nossa missão é trazer lazer, informação, qualidade de vida, e mostrando, né, que não existe lixo, que tudo se transforma.
Obrigada. Adoro cozinhar. Minha profissão é essa, cozinhar. Tem essa troca de conhecimento sobre todo o ciclo do alimento, né? Então, a parte das formações, o interesse da comunidade em aprender é muito grande, né? Saber a época de colher os alimentos, para que serve cada alimento. Os alimentos também são remédio, né? Então, para fazer os chás, né? Então, o tratamento mesmo para a saúde, a gente pode prevenir através da alimentação. E é todo esse trabalho que a gente faz através do alimento, então com todo esse ciclo. Então a gente vê a gestão dos resíduos, compostagem, agricultura urbana, a alimentação e a parte da medicina também. E isso é completar o nosso ciclo, da gente passar nas casas, coletar, levar para o pátio, fazer todo o tratamento, fazer a doação para as famílias, com a muda na promoção da agricultura urbana, a separação do óleo com a entrega do sabão. E daí, como chamar a atenção da família que eles podem valorizar mais, né? Como chamar, interagir com a família. Então a cozinha vem com essa missão de sensibilizar o paladar, né? E comer é um ato político. É legal levar essa cultura do respeito com a comida, porque a comida é algo que é sagrado. Então a cozinha vem trazendo essa visão para os moradores, que a gente pode estar inventando, que é realmente um mundo assim bem curioso, fazendo atividade de sentido, conhecendo, sentindo o gosto, entendendo, valorizando e comendo coisas que talvez eles nem tivessem, nem achassem que poderiam comer assim, tipo gostoso na visão da criança. Isso não tem preço, de poder agregar, trazer conhecimento para a comunidade, de ver a quebrada desenvolvendo. Sobras de alimento, a casca de banana, né? A banana inclusive ainda estando verde, tem como aproveitar. Laranja, limão, fizemos refri, né? Fizemos um refri orgânico, né? Bolos. Bolo da cenoura, que todos conheciam, né? Bolo da cenoura com chocolate. Mas aí que tá. O que nós podemos usar além para que eles possam realmente se alimentar com algo gostoso e colocar os ingredientes mágicos. Então ali eu fiz a ganache de chocolate com a biomassa. Chocolate com biomassa, fechou, eles amaram. E percebi ali o empoderamento deles, de querer realmente cozinhar, de pôr a mãozinha na massa, ver o bolo dar certo, foi muito bacana. Cozinha de vó, de mãe, essa cozinha que tem amor, né? Que coloca ali na panela, essa magia, né? De sabedorias, né? Que passa aí de mãe para filha. Então essa é a minha cozinha afetiva. Olha ali, que coisa mais delícia. Isso eu fazia na minha infância. Uma goiabeira é tudo, né? Ou árvore mágica. Que lindas. Muito gostoso. A educação é a base, né, de tudo. Então é transformador. E saber que a gente, sem mesmo nenhum canudo, a galera não passar pela universidade e aprender na prática, é renovador, sabe? De ver coisas que a biomassa, com a casca da banana, com tudo, sabe? A farofa com a casca da banana, é nutrição, tu vê qualidade de vida ali, são comidas boas e que essa informação não chega. Hoje que a gente tem muito industrializado, muita coisa conservante. Antigamente era mais básica a alimentação, mais forte, mais saudável, né? E isso dos antigos. E hoje a gente poder resgatar de novo isso para o presente, compartilhar com as crianças, né? Que são mais o atrativo hoje do comércio industrializado. Não só de alimentar, mas assim de cultura mesmo, seja de teatro, de música. Então isso é uma forma de celebrar,
todo esse sentido. Mas a educação ambiental dentro das creches, dos projetos, das escolas é fundamental. Saber que a gente está conseguindo transformar e sensibilizar famílias através das crianças. Vários outros temas que estão voltados para a educação ambiental, seja o consumo excessivo por coisas que a galera não sabe, mas para a gente ter aquilo, algo foi explorado e muito, né? Então, de trazer mais esse questionamento, o respeito com a terra, eu tento fazer nas minhas dinâmicas, de mostrar para as crianças que elas não judeiem dos bichos, que a gente precisa dos animais, que eles estão ali porque eles têm que estar, eles têm um processo que a gente não pode interferir, que a gente faz parte de um contexto, a gente não tem outro planeta, que a gente vai ter que cuidar do nosso. Com tão pouco, a gente começou com a compostagem e hoje a gente está aí, vencendo barreiras, ultrapassando barreiras, né? E é muito massa. Eu me sinto contemplada de ser uma ativista, uma revolucionária. Toninho, o que aconteceu aqui, Toninho? Essa aqui já é a parte toda da barra que abriu? Meu! Um dilúvio, uma coisa que acabou a enseada antiga, né? Agora a gente vê só a destruição agora. Aí nós tivemos que sair daqui para pegar outro lugar, outro recurso pra gente lá pra cima. Que não dá mais pra morar. Terrível isso aí. Aqui é antigo, né? Desde o tempo do meu pai e mãe, que criaram isso aqui, nasceram, vai dizer qual é aqui. E aí criaram os filhos dele, que somos nós, né? Os 5 filhos dele. Aí essa vida de pescaria aqui, conseguimos fazer um pouquinho nossa vida, mas agora tivemos que sair. Vamos fazer outro destino lá fora, mais para cima um pouco. A realidade local hoje é bem... nós estamos num momento de transição, né? Onde saímos de uma comunidade para realocar para outra. Então a gente não está 100% estabilizado ainda. Pelo fato de você sair de uma comunidade e perder seu território. As comunidades tradicionais, elas têm essa resiliência, porque estão acostumadas a lidar com as mudanças nos recursos naturais. Eles conseguem ter uma noção muito mais precisa desses impactos e do que acontece em microescala. Sempre viveram dependendo de ciclos naturais. Então, se chove, se está uma lua diferente, se tem uma outra maré. Muita gente acha que não existe essa coisa das mudanças climáticas, ou que isso não afeta a gente, não está aqui, está longe, né? Está longe da cidade. Mas para muito além do que são os impactos que a gente vê assim, diretamente no clima, isso tá na produção de alimentos. Bom, a enseada ela tem a produção é bacana da pesca, toda a questão do irico principalmente, ela pega no estado de São Paulo os pescadores daqui da enseada, da Vila Rápida e um pouquinho, acho que do Marujaçu, que são acho que 33 pescadores, 33 redes cadastradas, elas são autorizadas a fazer essa atividade. Por conta da abertura da barra, o irico migrou, a gente está com uma parceria junto com o parque, junto com o Instituto de Pesca, o ICMBio, tentando pedir
que aumente essa extensão de pesca para a atividade continuar, principalmente por conta da Vila Rápida, que já está passando por todo esse processo de realocação, né, e da enseada aqui, que a gente veio para uma área nova, e essa área nova ela já tem os pontos de pesca de quem já pescava aqui na região, então a questão da pesca ela ficou bem difícil, né. O que tu gosta de comer? Peixe, bastante peixe. Mexilhão, do mangue, marisco que a gente está começando a criar, vongole, muito peixe. Quais são as espécies que vocês têm? O que a gente mais se alimenta é parati, que é o que mais tem, pescada, tainha, salteira, betara e outras espécies com menos preço, que é o mistura que a gente chama. Aí vem várias espécies pequenas, caratinga, carapeva. Então são as espécies que o povo caiçara consome muito. Que não entra no mercado, quer dizer, deixa só para sua alimentação no dia a dia. Aí o pescado que tem melhor preço, que é robalo, pescada, linguado, essas coisas, ele comercializa. E esses menores preços ele deixa para alimentação. Tem alguns pratos assim, bem tradicionais, por exemplo, peixe seco com banana, filé de peixe seco também, estopa de peixe seco, bolinho de peixe, lambe-lambe do mexilhão, várias espécies que o pescador, o morador tradicional consome. E é fácil e é barato, né? Ele tem produto. Um sistema alimentar que tem a ver com a cultura local, que tenha significado. Uma das coisas que eu acho muito legal lá, assim, é a relação da produção alimentar com a celebração e com a música, que é o fandango. Então, antigamente o pessoal fazia multirão para as tarefas, tanto de produção de alimentos, de roça, como fazer uma canoa, fazer uma rede, um cerco de pesca. Eles se juntavam para fazer, e aí o dono, né, a pessoa que estava precisando isso, à noite oferecia um baile, que é o baile de fandango, depois do dia de trabalho. E aí isso atraía muita gente. Então, na época, eles pegavam, guardavam os frangos, os caipiras lá, os melhores para servir. Então, era um grande atrativo para as pessoas trabalharem junto na roça. É um absurdo. Por exemplo, nós estamos aqui na dita capital do agronegócio. Aqui 98% do município vive na cidade, 98% da população. Então, hoje nós estamos num assentamento que tem 468 famílias produzindo e somos o maior produtor de alimento da região, porque é uma fazenda de 1.800 hectares que foi desapropriada, assentada onde existia monocultura de cana e toda uma degradação ambiental. A gente veio para cá, a natureza já está muito recuperada e hoje é um grande produtor de comida. Então, se o Ribeirão Preto come uma comida saudável e produzida localmente, esse local é aqui, né? E fazendo também a recuperação dessa área, porque nós estamos em cima do afloramento do aquífero. Então, quando eu estou aqui em cima cuidando dessa natureza nesse processo, nesse tipo de agricultura, a população da cidade tem a garantia de que a água que está entrando no aquífero não está entrando mais uma água contaminada por uma monocultura de cana. Que não basta só eu recarregar o aquífero. Eu tenho que colocar uma água de qualidade nesse aquífero.
população de Ribeirão Preto 100% toma água desse aquífero. Não é só uma agricultura com viés econômico, mas com viés social, de deixar uma natureza melhor para o planeta, produzir, aprendendo com a natureza. Então a agrofloresta é, que eu digo, a agricultura do futuro. Se a gente quiser ainda continuar morando nesse planeta, a gente tem que praticar esse tipo de agricultura sustentável, acreditando nisso que a gente recebe também todas essas visitas aqui e permite que a gente converse com as crianças, porque não basta a gente só aprender isso, se a gente não repassar o conhecimento, isso não vai para frente, né? Então a gente entende que esse processo de agricultura ele vai ser muito importante para o futuro, desde que a gente insira na educação das crianças, né? Não só o alimento, mas também o conhecimento. Há uns 10 anos atrás começamos a pensar, para além da produção, da autonomia, né, do camponês, da camponesa, na produção de alimento, qual tipo de alimento a gente quer? A gente ficava muito antes assim, nessa pauta, né, do empoderamento, da questão de recursos financeiros, que é fundamental, de política pública, mas também a gente começa a pensar em que tipo de alimento a gente quer pôr na nossa mesa, que tipo de alimento a gente quer pôr na mesa da sociedade como um todo. Não só em São Paulo, mas como no MST, a gente tem colocado a pauta, né, da soberania alimentar, mas do tipo de alimentos que a gente também está produzindo, como a gente está produzindo, o tipo de trabalho envolvido, né? Acho que essa é uma questão importante, não adianta nada a gente ter uma produção agroecológica linda e ter um trabalho pago, essa forma de relação patrão-empregado. Então, a questão da alimentação não é só o que a gente come, né? São todas as nossas relações humanas. Então, no setor de educação, né, em 2005, o MST compra essa briga, o setor de educação, de levar esse debate também para as escolas, para as experiências de ciranda infantil. Então, a gente lança uma campanha de onde vem nossa comida. E a partir dessa campanha a gente produz o material e começa a trabalhar em todos os espaços do movimento, o que é a comida, de onde vem. E foram experiências muito interessantes, desde hortas medicinais nas escolas, nos acampamentos, de hortas de alimentação, de trabalhos com as merendeiras, porque um dos desafios nossos também, principalmente quando a gente pensa na educação formal, é esse embate com o Estado. Então, você está dentro de um assentamento, você está num espaço, né, que tem a produção agroecológica, e daí você tem alguns profissionais ainda, principalmente cuidando dessa parte da merenda, que ainda tem uma certa dificuldade de entender. Então, a própria compra, né, das escolas ou das instituições públicas. Então, vem a batata, vem esses alimentos que não são os alimentos, não tem a mandioca, não tem o quiabo. Então, esse é um desafio. As pessoas não têm acesso à alimentação só porque elas não querem comer coisas saudáveis, mas é uma questão de educação, de formação, de conhecimento. Uma primeira experiência que foi muito interessante foi a partir da Feira Nacional da Reforma Agrária, né, que a gente tem conseguido, a partir da feira, fazer esse debate mais amplo com a sociedade, o tipo de alimento, né, a questão da produção da agricultura familiar, da produção da reforma agrária como um todo. Então, essas duas trincheiras, tanto da educação como da alimentação saudável, primeiramente, não podem andar separadas, são bandeiras, né, que têm que entrar coletivamente juntas, são processos que estão juntos e são processos que cada vez mais não atingem só a população do campo, mas atingem a sociedade como um todo. Uma das experiências que a gente tem tido que foi muito interessante é trabalhar a educação de jovens e adultos ligada à produção. Então, como a gente vai aprender matemática com os adultos? Você fala, eu não vou aprender mais isso, é muito difícil. E nós, através da produção, da criação da agrofloresta, conseguimos, então isso vai produzir quantos milhos? Esse pedaço, o que é 1 metro? Aquela formiguinha assim que voa, sabe? Aquelas ali que ficam para poder fazer a farofa, então, aquela formiga ali é boa. Tipo a minha mãe, ela gosta de comer esse tipo. Ela pega, dá uma fritadinha ali e também bota lá na farofa. Aí fica boa. Com as crianças isso tem sido também muito fantástico através das hortas, de pensar então, desde musiquinhas, a brincadeiras lúdicas também, de qual é o tipo de veneno, né? O durão mole nosso virou diferente, assim, veneno, abaixa, agroecológico, levanta. E daí quem erra tem que falar um alimento saudável.
A gente cresceu aqui na Lapa e a gente saía sábado de manhã, ia até o mercado, eu e meus irmãos, a gente morria de vergonha, porque vinha com um franguinho no jornal embaixo do braço, subindo a Catão, porque minha avó matava o frango em casa. Eu só fui conhecer frango de granja quando ela morreu, quando eu tinha 13 anos. Então, essa comida afetiva da minha avó, eu me lembro, ela pondo linguiça no varal, fazendo a linguiça em casa, secando a carne. Agora, a minha mãe fazia frango com sopa de cebola, porque era era a indústria chegando, era isso no supermercado. Imagina, a gente veio de Franca, veio do interior, então tudo isso era uma grande novidade. Outro dia eu vi uma receita num livro, sei lá, do início do século passado, e tinha uma receita de leite condensado. E aí liguei pra minha mãe toda feliz, falando, olha que incrível, eu fiz leite condensado. Ela falou, por favor, né, eu vou no supermercado e pago R$4. Então, eu comecei a repensar isso. E essa loucura, porque a gente não pode também ignorar isso. Porque a gente chega com um discurso que tem que acabar. Então, pera lá, vamos entender a parte dessa comida que foi história e que foi significativo para essas pessoas. E aí sim a gente ressignifica. A gente tem vergonha dessa comida de pobre. Foi comida em momentos de dificuldade. Quando a gente muda de estrato social, essa comida é rejeitada. Então eu recebo pessoas aqui que não comem polenta. E não comem polenta porque tinha que dividir a polenta com o cachorro. Então não tem uma coisa de afeto naquilo. Tem uma coisa de rejeição. Como taioba, ora pronobis. Eu fiz uma hortinha aqui na frente com ora pronobis que eu tô esperando crescer um pouco e vou pôr uma plaquinha de como usar, porque eu quero que as pessoas colham isso e façam em casa. Tem 2 escolas aqui perto e eu recebi uns adolescentes que tinham que entregar um trabalho de 5º ano e eles queriam falar sobre as plantas, porque o professor deles falou que eu fazia planta que não come mais. E eu achei incrível, porque eles não chegaram querendo falar das punks, minha avó chamava tudo isso de mato à toa, né? Aí eu fiz um almoço pra eles. E eles comeram aquilo e falaram, mas isso é aquele matinho que tem ali na calçada? E eu falei, e a gente saiu dando uma volta, assim, eu falo que a Neide é minha inspiração, né, que sai pelo Alto da Lapa catando coisas. E a gente saiu identificando plantas que tinham aqui. Jura que isso come? Não, eu preciso contar pro meu pai que isso come, eu preciso... E aí depois disso vieram mais 2 grupos de escola. Então é muito legal isso, porque você vê que tem uma vontade de conhecer. E a gente fala, não pode, essa gourmetização, sabe que tem um lado importante nisso. Porque foi isso que levou pro grande público essas plantas, esses ingredientes. Porque quando eu chego lá no meio do mato e falo pra mulher que eu quero beldroega, que eles estão tirando da horta e jogando fora, porque é mato à toa, e eu mostro uma foto de um grande chefe fazendo aquilo numa revista, elas pensam, não é verdade que isso é importante? Então eu acho que a gente tem que hoje se apropriar desse conhecimento todo, da mídia, de todo esse acesso que a gente tem, de poder para trazer essas pessoas, para trazer os ingredientes, para trazer nossa comida, para trazer nossa cultura, para fazer o coração dessas pessoas bater junto com o nosso, sabe? Acho que esse é o papel do cozinheiro hoje. Tem que levar o agricultor para a sala de aula. É esse cara que tem que dar palestra pra gente. É esse cara que tem que dizer o que está acontecendo. E aí vai acontecer a troca. E aí o engenheiro de alimentos, ele vai saber e ele vai poder dar toda a técnica dele, mas espera lá, isso já está sendo feito. Ele não sabe que está usando o produto XYZ, o manejo, não é? E ele está fazendo o que é intuitivo. Eu não sou a cozinheira, assim, da técnica apurada francesa, de montagem de prato. Eu sou a cozinheira do panelão, do bafo na cara, sabe? De cozinhar feijoada, rabada, sentir aquele vapor no rosto. Para mim isso é vida. Lidar com fogo, lidar com a temperatura, lidar com gordura, lidar com limão no peixe. Eu vou temperando e vou pensando, tudo isso me fascina. Para registrar a importância da comida no contexto histórico, como ela pode contar uma história, né? A cozinha baiana tem um prato chamado arroz de ruaçá. Essa receita marca a presença dos negros muçulmanos do Brasil. Então, um arroz com carne seca, arroz de ruaçá. E através do prato, se você
duvidar que os negros muçulmanos estiveram na Bahia? Ô, filha, olha o prato. Tá ali, tá na comida. A identidade, o rastreio histórico da onde eles vieram, tá lá na comida. Arroz de rua assá. Que as escolas ensinassem as crianças a cozinhar uma vez por semana, a identificar os nossos ingredientes. Inserir a comida como cultura. Não é só a criança ir lá comprar aquele salgadinho sem que ele saiba o processo, sem que ele saiba o porquê. E uma aula que eu acho super interessante, que eu gosto muito, que é do gosto. Porque gosto é distinção, né? Eu gosto disso, você gosta daquilo. A criança aprender a identificar o gosto do ácido, do doce, a diferenciar esses gostos, eu acho super, super importante. Aqui é o Ponto de Cultura Alimentar Iecitatá. Ele nasceu de uma luta pelo direito de ser floresta, que veio quando começou a espetacularização gastronômica das pessoas buscarem sempre os ingredientes da Amazônia, mas sem levar em consideração que a floresta também precisava chegar no prato. Que existia alguém por trás desse ingrediente, que ele não brotou sozinho e que o nome disso é conhecimento. Conhecimento tradicional, que é a nossa ciência das nossas matas, das nossas águas, dos nossos encantados e de todos aqueles que nos guiam e nos protegem e nos acompanham. Nós trabalhamos aqui a comida, né? Comida como cultura. Então, vários processos que se usava na Amazônia por muito tempo estão se perdendo. Lembrando que a Amazônia só vai ter leite e trigo a partir dos anos 60. Então, tudo na Amazônia era feito com farinha de mandioca, farinha de milho e farinha de arroz. Era essa a alimentação básica. Aqui na Amazônia sempre é farinha e açaí. O problema, a falta de educação sobre isso. Está virando commodity o açaí. Então, antes o ribeirinho vivia de... Esse açaí era para consumo próprio. Quando vira commodity, ele começa a vender o açaí, que vai dar mais dinheiro para ele, e começa a consumir enlatados, consumir industrializados. Ele vai perdendo a sua cultura tradicional, a sua cultura alimentar, e vai adquirindo o que a mídia lhe informa. Isso aqui é melhor porque tem menos sódio, isso aqui é melhor porque é light, isso aqui é melhor porque é diet. Mas não fala de verdade de onde vem. A grande diferença é, sempre pergunto, né, por que nós não somos restaurantes, somos um ponto de cultura alimentar?
como diz o Djavan, açaí guardiã do povo da floresta. Então, quando tem essa invasão comercial do açaí, se perde toda essa cultura. Perdendo a cultura do açaí, você vai perdendo parte da cultura da Amazônia. Se eu pegar um garoto hoje de 10 anos, ele não vai saber a metade dos sabores que eu sei. E eu provavelmente não sei a metade dos sabores que a minha mãe sabia. Porque vai se perdendo, como a canhapira, como a maniçoba. Sempre se fala, né, do grande ciclo do açúcar no país. Os europeus trouxeram. Na nossa pesquisa, vimos que os indígenas já usavam, porque tem receitas de pupunha com melaço e pimenta. Então, prova que eles já sabiam fazer o melaço, prova que eles já tinham as técnicas, né? Fora, sem falar o tucupi, sem falar a maniçoba, sem falar a farinha, beiju. São milhares de técnicas. Geralmente, eu que fiz gastronomia, os livros dizem que o Brasil não há técnica. Isso não é uma verdade, porque na Amazônia há milhares de técnicas. Não só na Amazônia. Se você for em qualquer lugar do país, vai ter diversas técnicas. É sem agrotóxico, é sem transgênico, é sem fertilizante e é sem o veneno da indústria. Então aqui não tem corante, não tem conservante, não tem saborizante, então é uma cozinha que não tem mentiras. Aqui a gente tem conhecimento tradicional, então não tem nem sabores artificiais, nem afetos artificiais. Tudo que chega aqui vem da nossa base comunitária, é tudo de produção das aldeias, dos quilombos, das comunidades tradicionais e dos agricultores familiares. 100% agroecológico, então também é livre de trabalho escravo. Eu sou quilombola, além de ribeirinha, a minha comunidade é descendente negra, descendente de escravo. Um dos caminhos que eu procurei foi ser ativista, juntar com o movimento negro, movimento periférico, porque a alimentação, eu convivia desde criança. Quando eu cheguei nos meus 15, 16 anos, eu mudei totalmente para os hábitos da cidade. Então eu acabei deixando os meus costumes, os costumes dos meus povos para trás. E aí, a partir do momento que eu conheci a Tainá, com o Carlos, eu pude reviver, retornar essa minha história. Eu vou fazer meu TCC com o tema cultura alimentar, identidade territorial. Vou falar basicamente sobre a minha experiência, a experiência da minha comunidade através da alimentação. Eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe e com os outros herdeiros antigos que foram também passando os conhecimentos deles. Muitos já se foram, outros já estão aqui. Então a gente vai aprendendo ao dia a dia, porque a gente sempre está aprendendo. E qual é a fórmula para o amor? O amor são várias formas. Primeiro você tem que mentalizar Deus, o espírito de luz, né? E usar as ervas. Qual é a melhor maneira de fazer esse peixe? Cozido, frito, assado e cru. Cru também? A história da conexão com a terra de uma forma mais geral, do ser humano com a terra. Isso está em casa, está na escola, né?
porque essa conexão com a terra, com a agricultura, com a produção de alimento, isso constrói uma outra percepção, o indivíduo constrói uma outra percepção sobre a importância do alimento, a relação com a produção do alimento. Geral, a sociedade ocidental globalizada, ela vive numa distância enorme do que é a realidade agrícola, do que é uma realidade de produzir alimento e de se alimentar bem. Repensar o modelo de educação, muitas vezes mais ao ar livre, ensinar a criança a mexer na terra, que ela botar a mão na terra, caminhar descalça, não vai deixar a criança doente. Não é? Já ouvi dizer que as crianças estão faltando vitamina B, né? B de bactéria, né? Vitamina B12, ela vem de probióticos, ela está no reino dos micro-organismos. Claro, bactérias, fungos. Está na hora da gente voltar para a terra. Observo isso principalmente com os pequenos da Aslo Chácara. Aqui o momento da alimentação é um momento, não é um intervalo entre uma atividade pedagógica e a outra. É talvez o momento mais importante da manhã, do dia. E as crianças pegam esse ritmo, vivenciam esse ritmo, essa valorização desse momento, e interiorizam isso até o momento mais esperado. E nós sentamos todos em rodas e compartilhamos, geralmente frutas, são as frutas que as crianças trazem de casa, as mães, e também porque temos a sorte de ter um pomar bem biodiverso, então a gente acompanha muito a sazonalidade aqui. As crianças, além de vir aqui no espaço e poder apanhar a fruta do pé, que faz toda a diferença, elas acabam vivenciando esse momento sagrado. E o tempo que é dedicado a isso é fundamental, porque elas têm toda a calma para poder tocar, cheirar, observar as cores, trocar ideias e opiniões entre pequenos sobre as frutas. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Por que você não está comendo aquilo? Olha aqui, nossa, é uma delícia. Tudo isso faz com que as crianças que têm dificuldade, às vezes, por N razões, interagir com aquele alimento, com aquela fruta, elas acabam despertando uma natural curiosidade, porque crianças, a gente sabe, são muito curiosas, muito mais que adultos. A partir disso que nasce esse laço. E aí você vê o pessoal falando assim, ai não, criançada, não atrapalha agora que eu tô cozinhando. Não, tá bom, depois você ajuda. E de uma coisa assim, meio uma certa impaciência de lidar com a criança dentro desse sistema, né? Então, desde a parte de produzir mesmo, até o preparo culinário, principalmente, porque tem a preocupação, a criança vai pegar a faca, a criança vai se queimar. Mas assim, aí depois a gente vê hoje o tanto de problemas alimentares que as crianças têm desenvolvido, e muitas restrições também, por quê? Você fala, a criança não tem contato com o alimento, ela não sabe qual foi o processo daquilo. Se ela pega um produto que ela nunca pegou, sentiu a textura daquilo, ela nunca teve a oportunidade de amassar, de cheirar, é muito esperto e é instintivo da parte dela, é uma coisa biológica evolutiva. Você não vai colocar para dentro uma coisa que você não teve o tempo e a oportunidade de conhecer aquele alimento. Se eu tivesse que falar qual é a estratégia, a metodologia relacionada à educação alimentar que você acha mais importante, pensar nos ritmos adequados para crianças saudáveis se alimentarem com alimentos saudáveis, que é claro que para a gente são alimentos sem agrotóxicos e cultivados em pequena escala, de forma local, pelos nossos agricultores familiares, de forma agroecológica. Quando a gente fala de educação alimentar e nutricional, ela tem sentido quando as pessoas conseguem refletir as distorções que existem no sistema alimentar. Então é um pouco dentro dessa lógica, e acho que uma potencialidade muito grande do Projeto Caracol de se colocar como ator, né, nesse processo de educação e da educação alimentar e nutricional,
para colocar as pessoas para refletir, e a educação nesse sentido de troca, né? Então uma troca de saberes, de impregnar-se de sentido, do educador e do educando nesse processo de se colocar no lugar do outro, né? Então de afetar e ser afetado pelo outro através dessa educação. Não essa educação impositiva, doutrinadora, que não respeita a cultura, o local, o território. Então, que tragam-se informações que de fato as pessoas consigam entender o que tem ali dentro, né? O posicionamento do que é saudável, do que faz bem para a pessoa, que faz bem para o meio ambiente, que faz bem para a cultura. Esses valores estão pormenorizados, enquanto os aspectos financeiros, os lucros de alguns estão impondo um sistema que é completamente insustentável dentro da sua perspectiva mais ampla da palavra sustentabilidade, seja ela social, ambiental, educacional. O alimento, não só na sua dimensão biológica, na sua dimensão de nutrientes, mas que reflita a alimentação, né? O acesso aos alimentos de uma forma mais ampla, considerando os valores culturais, os valores socioeconômicos, os valores ambientais, de colocar o alimento numa perspectiva de direito e não como meramente um produto ou uma commodity. E o marco de referência de educação alimentar e nutricional, as políticas de nutrição foram importantíssimas, né, nesse processo, na verdade, de retroalimentação, né, de uma atuação muito forte das redes, das organizações, dos movimentos, das pessoas, de inserirem esse tema na agenda e de construir esse conjunto de afirmações, de conquistar a perspectiva do alimento como um direito humano. Apesar de soar como algo fundamental, foi apenas em 2010 que o direito foi inserido na Constituição dentro dos roles, né, dos direitos humanos como um direito, né, e alimento nessa perspectiva adequada e saudável. E resistir nesse processo de ocupação de espaços de políticas públicas para poder garantir esses direitos. E a gente está falando na segurança alimentar de um direito humano à alimentação adequada, que é o direito de toda a população brasileira, de toda a população mundial, de se alimentar de forma adequada e saudável. Para isso a gente tem que pensar em sistemas alimentares, em ambientes alimentares adequados e saudáveis. Para fazer isso há toda uma complexidade, mas poderia falar que não é difícil caso ocorra aquela intersetorialidade, aquela participação, aquele controle social e claro, técnicos e quadros políticos que sejam dispostos a pensar ao bem coletivo, ao bem de todos e não aos interesses particulares de poucos. Seja nos assentamentos ou quando a gente faz visita nos quilombos por diferentes razões. Acho que esses são momentos muito fortes de troca, né? E daquela educação não hierarquizada, da educação participativa e emancipatória mesmo, né? Que a gente ali, enquanto grupo Educação Slow Food, está ali na verdade trocando conhecimento e aprende de forma muito rica, né? Que a gente faz, consome, faz tudo parte de um sistema que a gente chama de sistema socioecológico, que é onde tem os recursos naturais, onde tem as culturas, onde tem os nossos hábitos. E eu vejo a alimentação como o coração desse sistema. E o sistema alimentar é uma das maiores forças que gera os nossos impactos e as nossas ações no mundo. Né? Ela tem uma dimensão cultural, ela tem uma dimensão social, ambiental, ela fala de geração de renda, do convívio, né? De como as crianças são apresentadas para os alimentos, é muita coisa. É uma coisa arada, né? Porque eu acredito muito na integralidade das questões. Né? É difícil você ver a gente costuma ver aspectos, né? E são vários aspectos sempre, né? A maioria das pessoas me perguntam o que geografia tem a ver com alimentação. E foi uma das perguntas que eu mais, no final do ano passado, foi uma das perguntas que eu mais procurei me responder.
me autorresponder, relacionar alimentação com geografia, porque é o meu curso da universidade. Então, hoje eu consigo responder, hoje eu consigo, a partir dessa pergunta, responder o que ela significa para mim.